Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aí a mais uma aula de ciências, beleza? Bom, o assunto da aula passada, as aulas anteriores, nós falamos sobre a digestão que ocorre nos seres vivos, né? Falamos da digestão que ocorre nas plantas, né? Que é através do processo de fotossíntese, do qual ela consegue produzir seu próprio alimento. Falamos da digestão dos seres vivos, aí no caso dos heterótrofos, que são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento, dependem de outros seres vivos, então passam pelo processo de digestão. Nós vimos que podem acontecer a digestão aí dos seres vivos mais simples, como no caso as esponjas, que são animais filtradores, até os animais mais, digamos assim, evoluídos, com uma digestão mais complexa, como foi o caso lá dos ruminantes, que tem quatro câmaras, né, para poder fazer a digestão. O assunto da aula de hoje, pessoal, é sobre a respiração dos seres vivos. Então, hoje a gente entra num capítulo novo da apostila, capítulo 2, que nos diz respeito à respiração dos seres vivos. Todos os seres vivos precisam respirar para poder sobreviver, certo? Todos os seres vivos. Quando eu falo todos, quer dizer que eu estou abrangindo qualquer forma de vida. Correta essa afirmação? Nem todos, né? A gente vai ver aqui ao longo da aula que alguns seres, como as bactérias, são adaptadas a viver, por exemplo, sem a presença de oxigênio. Então elas vão fazer aí a sua, entre aspas, respiração de outra forma, certo? Bom, eu iniciei a nossa aula com um parágrafo, né? A respeito ali, que nos diz respeito o seguinte: os seres vivos extraem dos alimentos os nutrientes necessários para manter a energia gasta no metabolismo dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles precisam se alimentar, né? Extraem deste alimento os nutrientes que ele precisa para poder manter a energia que ele vai gastar no seu metabolismo, né? E o que é metabolismo, pessoal? Então, o metabolismo a gente pode entender que é um conjunto de transformações pelo qual as substâncias constituem um ser vivo, né? Então, o metabolismo vão ser todas o conjunto de transformações por qual as substâncias passam a constituir um ser vivo, né? Alguns seres vivos têm um metabolismo mais acelerado, outros seres vivos têm um metabolismo mais lento, mas todos eles desempenham esse tipo de atividade biológica, certo? Como eu falei para vocês, com relação à respiração, alguns seres vivos eles precisam obrigatoriamente de oxigênio para poder respirar e outros seres vivos não precisam tanto assim de oxigênio. Então, olha lá, a respiração ela está dividida para a gente em dois tipos. A respiração aeróbia, que é aquela que conta com a presença de oxigênio, precisa, O2 significa oxigênio, é a fórmula química do oxigênio, mas existe também a respiração anaeróbia. Lembra que eu já falei para vocês na aula que toda vez na biologia, na ciência, que a gente tiver uma palavrinha que começa com ana, ana significa não, que não tem, né? Não precisa. Então a respiração anaeróbia é aquela em que não precisa de oxigênio. Se eu quiser saber um exemplo de cada um, né? Um exemplo de um ser vivo que faça respiração aeróbia. As plantas, nós, seres humanos, os animais, os seres vivos de modo em geral. Agora, de respiração anaeróbia, né? Quem são os exemplos? Algumas bactérias, né? Alguns fungos também, né? Que acabam fazendo aí, não precisando necessariamente do gás oxigênio para poder viver, certo? Muito bem. Outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês com relação à aula
é nas diferenças de respiração, certo? Nós temos dois tipos de respiração. Nós temos a respiração que nós chamamos de respiração mecânica e nós temos a respiração que nós chamamos de respiração celular. Vamos falar de cada uma delas. Bom, a respiração mecânica ela vai acontecer por um processo de trocas gasosas entre os seres vivos e com o ambiente, né? Então, na respiração mecânica, acontecem essas trocas gasosas entre os seres vivos, por exemplo, nós, e o meio ambiente em que nós estamos inserindo. Para quê? Para obter o gás oxigênio, que é o que a gente tira, é o que a gente inspira, né, na atmosfera, e eliminar o CO2, que no caso aí é o gás carbônico. Então, por exemplo, aqui eu fiz dois desenhos, né? Um rato, meio nada a ver, e um peixe. Tentei fazer um peixe, né? Desconsidere os desenhos aí se tiver meio esquisito. Mas olha lá, o que está acontecendo aqui? Em ambos os animais, né? Desenhei o rato para representar um animal de ambiente terrestre. E no caso aqui, o peixe para representar um animal de ambiente aquático. Ambos estão inseridos no ambiente, né? E ambos precisam do quê? Olha lá, fiz de azul, de setinho, quer dizer que vai estar entrando de O2, né? Ambos precisam de oxigênio e ambos liberam o quê? CO2, CO2, certo? Que é o que está de vermelho. Então, os animais, né, os seres vivos de modo em geral, acabam realizando a respiração mecânica, né? Que é a troca de gases entre os seres vivos e o meio ambiente em que eles estão inseridos, certo? Agora, a respiração celular é um outro tipo de respiração que a gente pode ter. E o próprio nome já diz. Se a respiração celular, quer dizer que ela ocorre onde? Ela ocorre nas células, né? Mais precisamente internamente nas células, né? Dentro das células, né? E isso ocorre em todos os animais. Então, por exemplo, para a gente ter respiração mecânica, o nosso organismo passa pela respiração celular, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, olha lá. Respiração, no caso, celular, ocorre internamente no corpo, só que nas células sanguíneas, né? Por quê? São as células sanguíneas que são responsáveis por levar o gás oxigênio, por exemplo, até os pulmões, né? No caso aí dos animais terrestres, né? E no caso aí das brânquias, no caso dos animais aquáticos, né? Então são nas células sanguíneas que ocorrem aí essa passagem de gases, certo? Só que em todas as células que nós já trabalhamos, as células elas possuem algumas estruturas, né? Que são as organelas. Cada organela é responsável por uma função da célula. Qual que é a organela que é responsável pela respiração celular? Olha lá, voltando aqui de novo. É a mitocôndria, né? Mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Então, a respiração celular, ela vai ocorrer nessas células sanguíneas, né? Desenhei aqui uma célula qualquer, deveria ter desenhado uma célula vermelhinha, né? Para representar a célula sanguínea, que a gente até fez, inclusive, numa atividade prática que vocês fizeram utilizando a massinha, que ficou muito da hora aquele trabalho. Mas aqui só para representar, certo? E no interior dessa célula a gente conta com a organela mitocôndria, né? Que faz a respiração celular. Então ela vai ter o quê? A mesma função do que a respiração mecânica que os seres vivos acabam realizando. Olha lá, ela precisa do gás oxigênio para poder liberar o gás carbônico, né? E assim desempenhar as suas atividades metabólicas, né? Que são essas transformações aí pelas quais constituem o ser vivo, tá certo? Então, vamos só recapitular antes
isso que eu acabei de falar para a gente não se perder. Então, a respiração dos seres vivos ela é importante porque ela garante o que no ser vivo? O metabolismo. Faz com que o metabolismo trabalhe, né? Sem a respiração, não há metabolismo nos seres vivos, certo? A respiração pode ser aeróbia, que é quando tem presença de oxigênio, ou anaeróbia, quando não precisa do gás oxigênio, certo? Com relação às diferenças de respiração, ela pode ser do tipo mecânica, né? Que é quando tem esse processo de trocas gasosas entre os seres vivos e o ambiente, e a respiração celular, porque ocorre internamente aí nas células, certo? Beleza? Bom, mas e aqueles seres vivos que não, como eu falei para vocês, são seres vivos anaeróbicos, né? Que não precisam do gás oxigênio, né? Como eu fiz aqui no esqueminha, ó. Entrou gás oxigênio. Aqui na célula também entrou gás oxigênio. E no caso dos seres vivos que não precisam de gás oxigênio, como que eles vão realizar esse tipo de, entre aspas, respiração? O processo, pessoal, vai ocorrer de uma outra forma. E esse processo é chamado de fermentação. Então, os seres vivos que não precisam ou precisam muito pouco de oxigênio, eles vão fazer um processo chamado de fermentação. Quais são os representantes? Eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem até complementar. Colocar na frente, fermentação, ou entre parênteses, bactérias, algumas bactérias e fungos, né? Então, são esses os seres vivos que acabam realizando a fermentação, né? Eles transformam do alimento a energia que precisam. Então, por exemplo, para a gente obter o iogurte, o queijo, do leite, o que acontece? As bactérias que estão inseridas no leite, elas passam por um processo de fermentação para elas conseguirem se transformar no iogurte e no queijo, tá certo? No caso do pão, a mesma coisa. O fermento biológico, ele passa por um processo de fermentação, por isso que chama fermento biológico, né? Tanto que vocês podem ver aí, vocês podem fazer uma fazer uma observação em casa. O dia que alguém aí da família de vocês forem fazer pão, observe como é que depois que amassou lá a massa, que vai deixar aquela massa descansar, o que geralmente os nossos pais acabam fazendo? Deixa lá numa assadeira e acaba colocando um pano por cima, para não ter tanto contato com o ar, né? Uma vez que para acontecer essa fermentação não precisa de muito oxigênio, certo? Na fabricação dos vinhos também, né? Eles ficam em barris, né? Passando por um processo de fermentação. A cerveja também. Tanto que no caso dos vinhos, um vinho caro, por exemplo, né? Ele é caro devido ao tempo que ele ficou nesse barril passando por esse processo de fermentação. Quanto mais tempo ele passa, mais caro ele é, né? Pelo tempo que exigiu dele ali de preparo e tudo mais. Então, os seres vivos que não fazem a respiração, fazem então a fermentação, tá certo? Bom, vamos continuar nossa aula aí.